Por que tantas economias em desenvolvimento estão passando por um colapso econômico agora? Existe algum problema comum nessas falhas econômicas? À medida que a produção global atinge níveis recordes e a economia mundial parece melhor do que nunca, há uma tendência emergente que ameaça o bem-estar de centenas de milhões de pessoas. Este ano, países como Líbano, Sri Lanka e Paquistão experimentaram um colapso econômico quase total e há pelo menos uma dúzia de outros países em diferentes estágios do mesmo processo. O que está acontecendo e como pode ser evitado? Descubra neste episódio, onde exploraremos as possíveis causas dessa tendência e seu impacto na economia mundial. Continue assistindo esse vídeo para descobrir coisas que você provavelmente não sabia sobre essa onda de colapsos econômicos. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos começar! Hoje falaremos sobre um assunto interessante. Por que os colapsos econômicos nacionais tendem a ocorrer nas economias em desenvolvimento? Bem, acontece que as economias avançadas têm muitas vantagens sobre as economias em desenvolvimento, e as economias subdesenvolvidas estão em um estado de fracasso econômico constante. Por exemplo, em países como Mali ou Sudão do Sul, a produção econômica é em grande parte informal, com pessoas vivendo vidas muito mais independentes do mercado do que a maioria das outras pessoas no mundo. Embora isso possa parecer um bom modo de vida, as populações desses países muitas vezes vivem com menos de $2 por dia, especialmente em áreas rurais. No entanto, essas pessoas podem cultivar e colher uma grande parte de seus próprios alimentos e viver em pequenas comunidades sem a necessidade de dinheiro como meio formal de troca. Isso torna quase impossível registrar as métricas macroeconômicas desses países e, frequentemente, eles são apresentados de forma pior do que realmente são. Quer saber mais sobre esse assunto? Continue assistindo o vídeo. Uma maior parte do trabalho das pessoas é dedicada à produção de bens para o mercado, em vez de para elas mesmas. Isso significa que as pessoas são mais dependentes do mercado e têm menos capacidade de produzir tudo o que precisam para si mesmas, como acontece nas economias subdesenvolvidas. No entanto, isso permite que as pessoas se especializem em fazer uma tarefa muito bem e produzam mais para o benefício de todos. Embora isso signifique que a vida nos países avançados seja fácil ou próspera em todos os aspectos, isso significa que se houver uma queda de 20% na produção econômica em um ano, a qualidade de vida média das pessoas nessa economia não será tão afetada quanto seria em uma economia em que as pessoas dedicam a maior parte de seu trabalho à produção de valor para o mercado. Embora as economias avançadas tenham muitas vantagens que as impedem de entrar em um colapso total, elas também têm altos padrões de vida, o que as torna um destino atraente para trabalhadores qualificados de todo o mundo. Portanto, se precisarem de engenheiros, por exemplo, podem criar vistos de trabalho para eles e preencher qualquer escassez de habilidades que possam ter. Além disso, podem pedir empréstimos a taxas de juros mais baixas e podem pedi-los às suas próprias populações, que são em média mais ricas. Parece que em todo o mundo, neste momento, as taxas de juros estão mais altas e as pessoas estão mais inseguras em relação ao futuro econômico de muitos países enfraquecidos. Isso nos leva à pergunta: por que uma grande corporação multinacional se arriscaria a investir seu dinheiro em um país em desenvolvimento que poderia se tornar o próximo Sri Lanka? Em vez disso, por que não investir em títulos do Tesouro do governo que oferecem altos rendimentos sem risco algum? Mas isso também coloca pressão sobre as economias em desenvolvimento, pois seus governos têm que oferecer taxas ainda mais altas em seus títulos do governo para compensar os investidores pelo risco de não investir em tesouros domésticos, onde os reembolsos são praticamente garantidos. Atualmente, o Sri Lanka está pagando 24,4% de juros em seus títulos do governo, com vencimento em 10 anos, e mesmo assim isso não é bom o suficiente para a maioria dos investidores. Isso é realmente importante porque mina o papel do governo no crescimento econômico, que é crucial para qualquer economia. Um dos papéis mais críticos que eles desempenham é fornecer a infraestrutura necessária para a indústria operar, como portos de embarque, aeroportos, estradas, redes telefônicas e internet, e até mesmo educação e saúde. Sem essas infraestruturas, nenhuma indústria poderia operar de forma competitiva. As empresas e serviços públicos pensam apenas em como uma empresa como a Amazon usa portos e estradas para transportar seus produtos pelo mundo.
Obviamente, eles usam a infraestrutura da internet para executar toda a sua operação e precisam de pessoas bem educadas para construir tudo isso. O investimento em infraestrutura que permitirá a existência das indústrias é crucial para qualquer economia. Eventualmente, muitos desses serviços públicos podem ser privatizados, o que tem seus próprios prós e contras, mas inicialmente é papel dos governos construí-los. Um bom investimento em infraestrutura deve permitir um crescimento econômico suficiente para que o imposto adicional gerado pela atividade industrial pague por si mesmo em impostos para o governo. Isso permite que o governo pague os empréstimos que teve que fazer para financiar a infraestrutura em primeiro lugar. Infelizmente, no mundo real, a maioria dos governos não pode simplesmente imprimir seu próprio dinheiro para financiar esses projetos, porque normalmente envolvem grandes empresas internacionais que não aceitarão pagamentos em moeda de um país em desenvolvimento que ainda não produz nada de valor. Elas vão querer uma moeda de reserva mundial, como dólares americanos, euros ou cada vez mais o renminbi chinês. Se for uma empresa de construção chinesa supervisionando o desenvolvimento, o que é importante lembrar e veremos em breve. Bem, veja, as economias avançadas têm algumas vantagens que lhes permitem se desenvolver mais rapidamente do que as economias em desenvolvimento. E uma dessas vantagens é que elas já têm grande parte da infraestrutura necessária construída. Claro, sempre é necessário investir em manutenção e expansão, mas ainda assim é mais fácil, mais barato e menos arriscado do que construir tudo do zero e esperar que isso gere atividade industrial suficiente para pagar os empréstimos. Além disso, as economias avançadas têm taxas de juros mais baixas, o que lhes permite tomar empréstimos a uma taxa menor do que os países em desenvolvimento. Por exemplo, um título do Tesouro dos Estados Unidos, com vencimento em 1 ano, tem um rendimento de 3,43% no momento em que escrevo isso. Isso significa que 24,4% do seu custo contribuiria para a atividade econômica total a cada ano. Mas isso não significa que a economia se desenvolva por si só. É importante investir em projetos que realmente ajudem a impulsionar a atividade econômica no país, em vez de simplesmente contribuir coisas para fazer o ditador de plantão se sentir bem consigo mesmo. Nos últimos anos, a China se tornou uma das principais fontes de investimento estrangeiro em países em desenvolvimento por meio da iniciativa Belt and Road. Basicamente, eles oferecem empréstimos baratos a esses países para construírem projetos de infraestrutura que os conectem à rede de comércio que a China está construindo na região. E isso parece bom, certo? O problema é que a China continua sendo um credor e quer receber o dinheiro de volta, mesmo que os empréstimos tenham taxas de juros baixas. Além disso, a China tem controle sobre o que é construído. Então, mesmo que um porto seja construído, é mais provável que a China fique com ele. Agora, a China efetivamente interrompeu esse programa de empréstimos e se tornou um cobrador de dívidas global, tentando recuperar o dinheiro que esses países devem, que obviamente estão lutando para pagar, mesmo com os termos de empréstimo bastante generosos. Do ponto de vista macroeconômico global, a China passou de um provedor líquido de capital para um receptor líquido de capital, o que significa que há mais pressão sobre os países em desenvolvimento ao redor do mundo para encontrar dinheiro suficiente para pagar seus empréstimos. Em resumo, há mais atalhos para o desenvolvimento econômico sustentável. E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo sobre a tendência preocupante dos colapsos econômicos em países em desenvolvimento. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações.